A palavra é Jesus Cristo. Bom domingo, o 17º do tempo comum que celebramos juntos na Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus em nossa igreja e em nossas comunidades. Nós hoje dizemos com a igreja ao Senhor: ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 17º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículos 5 e de 7 a 12. O salmo responsorial será o Salmo 118, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. A segunda leitura da Santa Missa deste domingo está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 28 a 30, e o Evangelho será o de Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 52. Bom proveito do programa para si e para os seus. Feliz domingo, praticamente o último domingo do mês das férias. A todos, então, bom preparo para retomar as aulas, que logo mais estarão sendo retomadas por nós. Todas as atividades que interrompemos para um pouco de lazer, de férias, aproveite estes últimos dias de vivência, de lazer e de descanso. A todos, bom domingo em família. E participe da Santa Missa ou da celebração da palavra na comunidade, se não houver um sacerdote, um presbítero que celebre a Santa Eucaristia aí perto. Tá bom? Bom proveito então deste 17º domingo do tempo comum. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. Durante a noite, ele disse: pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, como povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eram os tempos do início da monarquia em Israel. Salomão já será o terceiro rei de Israel. O primeiro tinha sido Saul, e depois deste, Davi, e no seu lugar agora o seu filho. Salomão se encontra em baixa idade, mas assume o lugar do pai Davi. O Senhor lhe concede aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir num sonho: a possibilidade de fazer um pedido a Deus. Tomara, não é?
nos chegasse o Senhor em sonho e nos dissesse também a nós: pede o que desejas e eu te darei. Tem tantas histórias de infância com esta cena em nossas mentes. Mas, com Salomão, ocorre que Deus lhe abre esta possibilidade. Ora, uma possibilidade imperdível de fazer um progresso e de pedir coisas que favorecessem plenamente o desejo pessoal. O projeto pessoal aqui encontra a possibilidade única de prevalecer, para que não se perca a ocasião. O oportunismo individual ou individualista aqui não deixaria mais lugar para ninguém, a não ser para as vantagens pessoais, individuais. Salomão, ao invés, faz um projeto coletivo. Aponta na direção de fora de si, não a si mesmo. Ele pensa o seu povo, um povo numeroso. Como governá-lo? Ele pensa a si mesmo também reconhecendo a sua própria limitação. Ele é adolescente. Ele não tem pulso para governar um povo numeroso daquele. E, no entanto, está lá para isso. É grande a sua missão. É pequena a sua capacidade. O que fazer? Só o Senhor poderá lhe ajudar. E de que modo Abraão pede o que necessita? Ele pede para si, sim, mas algo que vai reverberar a favor do seu povo. Ele pede a si, que se auto-intitula servo do Senhor, um coração compreensivo, capaz de governar o povo de Deus e de discernir entre o bem e o mal, porque de outro modo não se poderá governar povo tão numeroso. Um coração compreensivo, capaz de governar o povo com discernimento, ou seja, com a busca da justiça, com a prevalência da verdade, com a equidade, com a humanidade. Diz o autor sagrado que esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E o Senhor disse a ele: já que tu não pediste vida longa, nem riquezas, nem mesmo a morte dos teus inimigos, mas tu pediste a sabedoria para praticar a justiça. Ele tinha pedido um coração compreensivo, capaz de governar com discernimento. Nosso Senhor entendeu essas palavras como um pedido de sabedoria para praticar a justiça. Ao mesmo tempo em que o autor sagrado revela a interpretação dada pelo Senhor ao pedido de Salomão, revela também o desejo do Senhor para com as autoridades, para com quem governa, sabedoria para praticar a justiça. O que pedem nossas autoridades a Deus quando rezam? A você que me ouve e que tem cargo público, como é a sua oração diante de Nosso Senhor para com o seu ministério, o seu serviço, a doação da sua vida ao seu povo, no cargo público que ocupa e que está lá temporariamente outorgado pelo voto do povo? A você, político, política que está me ouvindo, ou então a todo o nosso povo que vê ou não vê os nossos políticos em igrejas, rezando não para fazer da ocasião do culto, da missa, uma ocasião política partidária, para se apresentarem, para aparecerem, para fazer foto, para fazerem mídia, mas por ocasião para encontrarem com Deus, como todos nós precisamos fazer isso sempre. Se nossas autoridades rezassem e pedissem a Deus sabedoria para praticar a justiça, nosso povo não sofreria tanto. As nossas autoridades estão nos devendo muito, porque estão devendo muito a Deus. Nossas autoridades estão errando muito, porque não procuram orar e pedir a Deus a sabedoria para praticar a justiça. Eis porque se enriquecem tanto. Estão todos ricos enquanto o povo está todo pobre e mantido na pobreza,
e naquela mordaça que não podem falar nada porque senão perdem empregos, a família prejudicada, tem tanto prejuízo, como se praticassem um crime quando falam a verdade. Está tudo às avessas. Rezemos pelas nossas autoridades, se é que elas não rezam, para pedir mesmo assim para elas, para eles, a graça da sabedoria, para praticarem a justiça, a fim de que não sejamos vítimas de alguém que não reza e que, ao invés de pedir a sabedoria, age com espertalice e, ao invés de praticar a justiça, pratica a iniquidade para o mal do seu povo. Que Deus abençoe nossas autoridades, as purifique do mal e as torne capazes de serem pessoas sábias e santas para nos governarem e praticarem a justiça. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum e todos estamos convidados a participar da Eucaristia. A Eucaristia é este momento sublime, semanal, que nos congrega
pelo qual nós ouvimos o chamado, a voz do Senhor, que nos predestinou, nos amou, nos convocou todos os dias de nossas vidas para ouvir a sua voz, pô-la em prática, sermos testemunhas de que Ele é o nosso Rei. É Ele que governa com justiça e sabedoria. É Ele que instrui as nossas autoridades para fazer o mesmo. É Ele que nos ensina a amar-nos mutuamente para que não haja tiranias nem crueldades de uma pessoa sobre outra, para que a gente aprenda a se respeitar e a se amar. Hoje, nós queremos pedir ao Senhor tudo isso, porque a sua palavra, a sua lei, contém esse apelo. Hoje, com o salmista, no Salmo 118, nós diremos: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vamos rezar então com o salmista? Primeira estrofe. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Refrão: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Segunda estrofe. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Refrão: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Terceira estrofe. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Refrão: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Quarta estrofe. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis que meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Refrão: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. O Salmo 118 ou 119 é o que mais tem texto. O maior texto salmídico é exatamente este. Ele louva a Deus pelo dom da sua palavra e da sua lei. Com ele, o salmista nos coloca ao centro da mística, da espiritualidade da palavra de Deus. Nos ajuda a ter pela palavra de Deus uma ternura, um apreço, total acolhida, total adesão, celebrá-la bem. A palavra é a própria pessoa, a palavra é Jesus Cristo. Portanto, o que a Bíblia contém é a palavra de Jesus Cristo. É sua vida proposta à nossa, e a nossa aderindo a dele, ao seu Espírito, à sua igreja. Portanto, a igreja é ouvinte da palavra, e a igreja mesma, como Maria, se torna casa da palavra, casa de Deus e porta do céu, domus Dei et porta celis. E com a igreja todos nós, tu és domus Dei et porta celis, tu és casa de Deus e porta do céu, tu és casa da palavra, casa do Verbo. Em ti o Verbo está se encarnando, em ti a palavra está se manifestando também. Para isso, é necessário que todos nós nos esforcemos para treinar a boa celebração da palavra. No nosso Centro Pastoral Guadalupe, em Bragança do Pará, está acontecendo, como a cada ano ocorre nesta semana, a Semana Diocesana de Liturgia, uma iniciativa da Pastoral Litúrgica com nossos bravos padres e leigos e religiosas e religiosos que têm se interessado pela liturgia em nossas paróquias de uma forma brilhante, em total comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e acolhendo toda a sabedoria, estudos e evoluções, seja inódicas, como repertório musical, como
Novo Missal Romano, como todos os estudos teológicos de teólogos e teólogas liturgistas do Brasil, estão vindo a Bragança e estão aí com um teólogo liturgista, frade carmelita de Recife, Frei Wanderson, que veio assessorar a Semana Diocesana de Liturgia deste ano em Bragança. Estão repercorrendo roteiros, estão revendo práticas, estão avaliando condutas litúrgicas, estão se reciclando. Que maravilha, que bênção! Que bênção! E a maioria são de leigos e leigas, sim, porque eles estão lendo, cantando, proclamando, refletindo, pregando, estão celebrando a palavra. Nossos leigos são líderes para uma boa leitura, uma boa pregação também aos seus irmãos, lá onde não tem presbítero nem diácono. Nossas religiosas estão crescendo na fé e querem viver da palavra. Nossos padres, particularmente nosso padre Calazans, padre Solano, da Pastoral Litúrgica, estão lá o tempo todo com eles, com elas. Que maravilha! E os padres das nossas paróquias contribuíram, ajudaram para que todos viessem e pudessem viver essa semana de enriquecimento e reciprocidade para viverem, escutarem, praticarem a palavra de Deus. Eles podem dizer com plenos pulmões e com toda a igreja e com o salmista hoje: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Nós os abençoamos e prometemos para com eles nossa oração e nosso apoio. Apoie a pastoral litúrgica na sua comunidade. Ela é o alimento da fé do seu povo. Engaje-se também nela. Pergunte em que pode ajudar. Ofereça-se para ser membro de um grupo de celebração, de liturgia. Entre na pastoral litúrgica mesmo que você tenha outros compromissos na igreja. Ofereça a sua capacidade de leitura, de contribuição com dinâmicas. Ajude. Você pode cantar, tocar a bateria. Você pode ajudar na sacristia, sendo ministro da comunhão, com toda a formação e preparação que isso exige. Você pode ajudar voluntariamente para que nossos ambientes, espaços litúrgicos sejam bonitos, adequados, mistagógicos, que a palavra de Deus possa ser amada e isso demonstrado em tudo aquilo que a gente prepara e apresenta em limpeza, higiene, pinturas, climatização, enfim, tudo aquilo que possa contribuir, ornamentação adequada, litúrgica, para o enaltecimento do mistério de Cristo presente na sua igreja, porque é Ele o liturgo, é Ele o servo de Deus, é Ele o sábio, o santo, o que governa com justiça. Sim, a palavra é Jesus Cristo. Nós, então, queremos nos unir a todos os que, cada domingo, quando chegamos à matriz ou às comunidades, encontramos dispostos, que chegaram antes e tudo prepararam para que o culto, a celebração fosse tão bonita. Um aplauso carinhoso para todos os membros da pastoral litúrgica, diocesana e paroquiais, mas também a todos os que trabalham e viajam, se deslocam, compartilham conhecimentos, aprofundam reflexões, escrevem, preparam até esquemas e avaliações para melhorar cada vez mais este setor da vida da igreja. A pastoral litúrgica, nossa gratidão cordial, e suplicamos a Jesus que quem celebramos no mistério da liturgia, que mantenha sobre estes nossos irmãos e irmãs a sua melhor bênção, auxílio e graça salvadora. A todos, bom domingo e uma bênção particular,
vai do coração de todos os nossos ouvintes para o Centro Pastoral Guadalupe, onde se conclui hoje a Semana Diocesana de Liturgia. A todos bom domingo, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje, a palavra é Jesus Cristo. Vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, o último do tempo de férias, porque no próximo domingo nós já estaremos dentro das atividades normais do segundo semestre, nós agradecemos a Deus pelo dom das férias, deste intervalo tão gostoso e tão necessário
para que possamos ficar mais juntos, brincar juntos, celebrar juntos, repousar também, refazer as forças para continuar o ano e o dom da graça deste ano no segundo semestre. Supliquemos ao nosso Senhor que abençoe todos os que nos ajudaram a descansar, a ler, a brincar, quem sabe também durante a Copa a jogar um pouco. Enfim, tudo gostoso. O mês de julho para nós é necessário. Que Deus nos abençoe e recomponha nossas energias e recompense todos os que nos ajudaram a viver bem este mês. E ao mesmo tempo aproveitamos para suplicar do Senhor a graça para que voltemos às nossas atividades com plena consciência dos nossos deveres e à saúde do corpo, da mente, do espírito, com total responsabilidade e maturidade para retomar os nossos trabalhos. O país avança graças ao trabalho de todos nós. Que o Senhor abençoe nossas famílias, nossas igrejas, nossos irmãos e irmãs de todas as religiões no mundo todo. Que o Senhor abençoe nosso trabalho e nosso descanso. Que o Senhor nos conduza na sua paz para vivermos dias cada vez melhores. Deus abençoe a si e aos seus. Bom domingo. Ouviremos agora a segunda leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lembram que estávamos lendo o capítulo 8 da Carta aos Romanos, que por 2 domingos falava de uma gemedeira. O gemido da criação, ao qual se junta o nosso, e vem se juntar, como vimos no domingo passado, o gemido do Espírito também, que sabe interceder por nós segundo o que agrada a Deus. Ele sabe rezar por meio de nós. Sim, oremos no Espírito. Deixemos o Espírito rezar em nós. Ele sabe o que pedir. Nós agora temos na continuidade, por 2 versículos, o 3, 28, 29 e 30, sim, nós temos então uma proclamação de Paulo muito bela. A todos os que estão gemendo para fazer a vontade de Deus, colocar esse mundo na sua ordem, enfim, viver segundo a palavra e o Espírito, tudo contribui na vida da gente para o nosso bem, porque amamos a Deus. Acabamos de dizer com o salmista no Salmo 118, como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Quem ama a lei do Senhor, quem ama a sua palavra, tem uma contribuição dirigida a si para o seu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E os que amam a Deus foram chamados para a salvação. Portanto, há uma chamada universal salvífica. Para sermos salvos, sim, o batismo é esta chamada, mas ainda antes dele, Deus nos chamou a todos com a vida para sermos salvos. É Ele que nos torna justos, é Ele que nos faz ser salvos, é Ele. E aqui, então, depois desta proclamação tão bonita de que tudo contribui para o bem daqueles que Deus amou e que o amam também, daqueles que Ele chamou à salvação, vem
o desfile de 5 verbos muito interessantes, muito importantes para a nossa visão de missão, de correspondência ao amor de Deus por nós. O Senhor contemplou com seu amor desde sempre aqueles que predestinou, e aos que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Ele também os chamou e os tornou justos e os glorificou. 5 verbos então para ter diante de nós neste domingo. O Senhor nos contemplou, predestinou, chamou, nos tornou justos e nos glorificou. Normalmente encontramos na salmodia 5 atributos de Deus, não é? O Senhor é bom, clemente, paciente, misericordioso, fiel. Pois aqui estão as 5 atitudes de Deus para a nossa salvação: contemplar, predestinar, chamar, justificar e glorificar. Deus é rico, Deus é abundante. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Pai nosso, é rico em misericórdia, é rico em bondade para conosco. Ele nos chamou para sermos filhos à imagem do seu Filho e nos predestinou para isso, nos justificando, e vai nos glorificar um dia. Que beleza! Deus pousou seus olhos sobre mim, sobre ti, sobre todos. Eu fico imaginando, nosso Senhor deve estar sempre sofrendo com a gente, porque tão bom e fiel, tão disposto a fazer o bem e a nos salvar, encontra tão más notícias de governantes tiranos, cruéis, que matam os seus governados e os povos vizinhos, de pilantragem na política e no cuidado e na administração das coisas públicas, do dinheiro público, com os grandes desvios e roubalheiras e todos os escapes de finanças, de vazamentos de divisas para bancos desonestos, depósitos de dinheiro que vão satisfazer apenas as ganâncias de poucos pilantras, e às vezes estas pessoas com uma marca, um lastro de fé, representando igrejas, pastores. Coisa muito triste, muito triste. O que tem que fazer uma pessoa de caráter religioso comprometido na política é muito interesse, inclusive de representações eclesiais. Não deveria ser assim. Nós precisamos urgentemente de uma purificação de todas essas estruturas, de todos estes penduricalhos, de toda esta roubalheira em que a geopolítica mergulhou, se enlameou e continua desacreditada no meio do nosso povo. Estamos às portas de um pleito eleitoral e estamos com uma situação tão complicada e tão intrincada de candidatos e de disputas que são tão insanas porque são tão incertas. Que Deus abençoe nossa gente, nosso povo, nossas autoridades, nossas referências, que às vezes nos enganam e nos envergonham e nos iludem, para que possamos ter tempos melhores por pessoas melhores. A todos, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a 4ª e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei,
forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. A palavra é Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o 17º domingo do Tempo Comum, a 26 de julho de 2026. E homenageamos nossos avós. Santana e São Joaquim são os santos celebrados no dia de hoje. Embora hoje seja domingo e tem prevalência a liturgia própria deste domingo, nós também queremos celebrar a memória destes personagens tão importantes na história da nossa salvação. Foi do ventre de Santa Ana, do amor dela e de São Joaquim, que o Senhor resolveu colocar no mundo, imaculada desde a sua concepção, a mãe do seu filho Jesus, Maria. Peçamos a Nossa Senhora, filha de Santana e São Joaquim, que nos abençoe e nos capacite para termos respeito, amor e dar um pouco ou muito de nossa vida àqueles que deram toda a vida para a nossa geração. Eles amaram nossos pais, de quem provimos. Aos nossos avós e avós, e às nossas idosas e nossos idosos, nossos parabéns, dia feliz e abençoado, vida longa, saudável e santa. São Joaquim e Santa Ana,
rogai por nós. Ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos ao fim da parábola do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que contém as parábolas do reino dos céus. Elas são 7, das quais Jesus explicou 2, a da semeadura, no primeiro domingo em que começamos a ler este Evangelho, e no domingo passado explicou a do joio e do trigo e do joio. As parábolas estão dispostas naquilo que em literatura bíblica se chama quiliasmo. 3 primeiras parábolas, 3 últimas, no meio tem a parábola do fermento. Se a primeira foi a da semeadura e a segunda a do trigo e do joio, a terceira foi a da semente de mostarda. A quarta foi a do fermento. As outras estão no Evangelho de hoje. Faz 3 domingos que estamos lendo esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Hoje, Jesus compara o reino dos céus com o tesouro escondido no campo, com a pérola preciosa e com a rede lançada ao mar. O tesouro e a pérola são valores que são tão grandes, pelos quais uma pessoa é capaz de arriscar tudo, vender tudo, colocar um investimento grande na expectativa da aquisição destes valores. O tesouro escondido no campo, e então o homem compra o campo todo para ter a certeza de que ganhará o tesouro, e a pérola preciosa, que procura tanto e quando a encontra, tudo investe para obtê-la. O que são hoje estes tesouros que nossa vida tanto necessita investir? O que poderíamos considerar um tesouro e uma pérola hoje? Qual é o bem de tamanho valor sobre o qual a gente deve investir tanto? Pois é, o reino dos céus então está passando por tantas imagens. Estas 7, o número 7 na Bíblia, é apenas a perfeição de todas as imagens, é a perfeição da nossa vida. Faz parte do reino dos céus o nosso descanso, nosso lazer, nosso trabalho, os estudos, a expectativa de uma profissão exercida na base daquilo que se estudou e se capacitou, mas também o reino dos céus está exuberante em uma administração bem-sucedida feita com justiça, sabedoria, como Salomão pediu isso na primeira leitura,
está transbordando no amor pela palavra de Deus, como o salmista nos ensinou no Salmo 118 hoje, numa vida voltada para a palavra, quer na vida consagrada ou no laicato, como nós referimos à Semana Diocesana de Liturgia neste programa e na meditação de hoje, mas também a vida religiosa e a consciência de que Deus nos contemplou, predestinou, chamou, justificou e glorificou, como vimos na segunda leitura. Toda esta mística está nos dizendo que o reino dos céus está escondido na nossa vida. Mas o reino dos céus está também muito ameaçado nas nossas realidades, porque nós estamos numa pesca. E aí vem a última das 7 parábolas. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar para a pesca, que pesca de tudo, peixes bons e ruins. Dentro desta rede, que é a rede da igreja, a rede das religiões, a rede de toda a ação evangelizadora e pastoral, estão lá pessoas boas, mas também estão pessoas ruins. Pessoas bem intencionadas, dedicadas, generosas, pessoas santas, mas tem também entre nós pessoas muito suspeitas, ruins, mal intencionadas, pessoas aproveitadoras, oportunistas, cruéis, pessoas egolátricas que pensam só em si, falam o tempo todo de si, escrevem o tempo todo também sobre si, não pensam nos outros, querem o tempo todo se promover, inclusive a respeito das igrejas, das religiões, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, e correm atrás de dinheiro, de fama, de holofotes, de atenção, de aplausos, de elogios. Sim, tem de tudo na rede. E Nosso Senhor tem a esperança de que pesque peixes bons. Nenhum pescador quer esperar que da sua rede lançada ao mar, venham somente peixes ruins. Nós estamos na rede do reino dos céus. Nós estamos nesta pescaria que Nosso Senhor está fazendo com a igreja, com o evangelho, com este programa aqui também. Nossa família é uma rede de pesca. Tem pessoas muito agradáveis, boas, e tem atitudes boas, mas tem também outras ruins que precisam ser retiradas. Importa não jogar toda a rede fora, porque ali dentro tem peixes ruins. Calma. Como aconteceu também com a explicação de domingo passado do joio que cresce no meio do trigo e é tolerado para que no fim seja discernido, distinguido e extirpado oportunamente, também no fim os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Nós queremos que, enquanto isso, todos se convertam, todos melhorem, todos encontrem Jesus Cristo. A nossa vontade é aquela de Deus, que todos sejam salvos, todos sejam contemplados, predestinados, chamados, justificados e glorificados por fim. Não queremos que ninguém se perca, não. Por isso queremos a conversão das nossas autoridades em pessoas honestas. Por isso queremos a conversão de todos nossos jovens, para que se libertem das escravidões, do narcotráfico e de tudo aquilo que lhes tira a humanidade. Por isso nós queremos um mundo bom, um mundo sem males, uma terra sem males, como Deus a quis e a sonhou. Nós realizaremos o sonho do nosso Deus, sim. Daremos tudo para isso, eu e você, juntos, nós todos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe sua igreja no mundo inteiro e nos faça capazes de encher a rede de peixes bons, guardar o tesouro do reino dos céus em nós como num templo santo, num campo bom, uma pérola preciosa, nos sacramentos, na oração, nos grandes valores morais, na família, em tudo, na nossa vocação e missão, mas também nos nossos doentes que nos escutam, que estão rezando conosco e cheios de esperança de terem suas dores aliviadas e suas doenças curadas. Como também o reino dos céus está cheio de pessoas
e já estão na sua purificação e no paraíso, na vida escatológica e eterna, contemplando a sua face. Ninguém vai se perder. E este é o nosso desejo totalitário, católico, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos, porque tudo contribui para o bem dos que o amam. Você ama a Deus? Está tudo contribuindo para o seu bem neste momento. Vai contribuir também para o seu bem a nossa bênção e a nossa prece. Para concluirmos assim o nosso programa, a palavra é Jesus Cristo, e concluir o mês de julho em glória, em alegria, em amor a Deus, que é Pai e é bom. Reze comigo e peça tudo àquele que tudo faz contribuir para o seu bem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando.
outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar.